Imagine você está jogando o seu jogo favorito e assim que acaba a sua partida, você recebe uma mensagem dizendo que a versão final do jogo estava completo e que aquele modelo de jogo era apenas o teste. E com isso você se vê em frente a um ser desconhecido que fala que todos terão a chance de virar o deus daquele mundo. E através de bestas humanoides e fé, você terá a chance de crescer até ser o deus mais forte. Conheça então essa história a qual irei trazer para vocês. Eu sou o PV, o seu narrador, então vamos para o Manhwa. A história começa com algo sendo ligado e logo percebemos que era um computador. E nesse computador estava tendo algum tipo de jogo de guerra. E lá no meio daquele caos, duas equipes diferentes estavam prestes a batalhar. Alguém gritava dizendo avante em nome de Nebula. E do outro lado, gritavam derrotem Hegemônia. E assim a batalha entre humanos e orcs começaria a partir de agora. Logo na próxima cena, vemos alguém mexendo no computador. E logo percebemos que ele, em meio à partida, estava controlando tudo. E a partir de cada movimento que ele utilizava, mostrava que aquela guerra não era algo de brincadeira, mas sim que ele estava levando muito a sério. Então ele começa. Então ele é o Hegemônia. De repente alguns aviões no céu começam a se aproximar e logo algo começa a aparecer e começa a descer vários relâmpagos caindo em todos os seres humanos. E então vemos que era uma peça de xadrez entre duas pessoas, pois no meio daquela partida de xadrez algo por trás estava acontecendo. Logo essa pessoa começava a falar. A essa altura, de repente algo aparece na tela dele. Você gostaria de autorizar um ataque nuclear em nome do deus Nebula? Sim ou não? E ele confirma clicando em sim. Então de repente algo começa a aparecer. Então percebemos que era um míssil nuclear que estava indo em direção aos inimigos. E lá ele apenas observava enquanto os mísseis iam em direção aos seus inimigos. Os orcs observando apenas ficavam apontando para os mísseis. O outro competidor apenas olhava. Isso é um ataque nuclear? Você não achou que eu estava preparado para isso, certo, Nebula? Então ele utiliza da mesma forma algum tipo de poder que parecia ser também alguns mísseis nucleares. E assim, ambos os mísseis vão de frente um para o outro. Mísseis antibalísticos? Você realmente veio bem preparado. Assim que termina a conversa, os dois mísseis são interceptados, batendo um no outro. Na hora que a poeira começa a baixar, outro míssil é lançado. Enquanto ele subia mais alto, ele apenas falava, mas... E assim lá em cima, o míssil começa a se separar. E ele apenas observava tudo, enquanto o míssil dele ia em direção a essa cidade. Logo vemos uma mão que estava segurando algum tipo de objeto, e quando vemos, era o rei orc adorando o deus deles. Durante essa guerra, que enquanto eles adoravam, o caos ainda continuaria, pois o míssil nuclear estava se aproximando perto deles. Então de repente o rei orc começa a olhar. Em situações como essa, orar é inútil, mas você se esqueceu. Então algum tipo de fumaça verde começa a se aproximar da bomba atômica e então vira um formato de uma mão que segura a bomba. Que isso é um mundo perdido. Assim que ele fala, vemos esse grande espírito que consegue interceptar a bomba atômica. Aqui, a fé de alguém sempre produz resultados. Entendo. Então ele está usando a estratégia do orc santo. Você viu isso? É isso aí. O início do orc santo recém-otimizado. Você está prestes a se render, está? Então vemos Hegemônia, o segundo colocado do ranking do servidor, enquanto nosso prota apenas observava ele sorrindo. Então, é por isso que você estava tão confiante? Embora os orcs sejam uma raça fácil de recrutar, é algo admirável já ter reunido tanta fé. Selecionei os céus como meu campo de batalha para que eu pudesse fazer ataques cinéticos. Sua tentativa de preparar um apóstolo espiritual foi muito boa, mas... você foi muito óbvio, já que eu domino os céus. Então lá no céu, algum tipo de satélite começa a preparar um ataque. Posso utilizar o espaço infinito acima de suas cabeças. De repente aqueles objetos começam a cair na Terra e quando ele nota, começa a ficar preocupado. Droga! Primeiras bombas nucleares, agora o bombardeiro cinético. Bloqueiem-no! Nesse ritmo, ele vai atingir o palácio. E assim o monstrão vai pra cima, preparando para defender. Não tem jeito, mesmo que sejam apenas alguns rastros de tungstênio. E assim ele continua caindo com toda a velocidade. A aceleração acumulativa da gravidade vai pesar mais. Não há nada o que você possa fazer. E assim, atravessa ele completamente. É tarde demais, Hegemônia. E assim, logo caindo, causa uma grande explosão. E toda a cidade começa a entrar em desespero, pois quando aquelas coisas começam a cair, tudo ao redor começa a se desintegrar. O imperador está morto, junto com o Palácio Imperial. O templo subterrâneo desmoronou. Toda a fé que você reuniu até agora se foi. Quando a fé desaparece, o apóstolo perece. Hegemônia, bem feito. E assim vemos o nosso prota, jogador Nebula, rank primeiro lugar. Ele na tela começa a gritar: Não, Nebula!
lá, só mais um jogo. Vou começar uma série de vitórias a partir de agora. Vamos lá, por favor, só mais um jogo, cara. Vamos lá. Logo aparece para ele participar de mais uma partida, então ele clica. Eles não se rendirão. Então achei que tinha um trunfo, mas no final das contas, eles não eram muito relevantes. Nada de novo foi mostrado nessa partida, mas consegui concluir a conquista que precisava, que eu ficasse no topo da classificação. Agora é hora de ir. Então ele ouve um barulho e começa a observar. Uma mensagem. Quem está me incomodando uma hora dessa? Logo aparece. Conquista surpreendente. Você é o único que completou todas as conquistas até o momento. Agradecemos sinceramente por ter aproveitado o mundo perdido até agora. Eles estão encerrando o servidor? Isso não pode estar certo. Então continua. O período de teste beta terminou. O mundo perdido agora será lançado para o público. O jogador Nebula agora poderá desfrutar do jogo antes que ele seja lançado. Essa era uma versão beta? Há mais no jogo real? Você deseja participar? Se for esse o caso, é claro. Então, ele confirma. Assim que ele confirma, algo começa a aparecer na tela dele, distorcendo tudo completamente. E quando vemos, ele adentra dentro do jogo. Assim que ele abre seus olhos, algo em seu olhar começa a se refletir. E quando vemos, ele estava dentro do jogo. Um templo? Não. Uma ruína? Eu me pareço com o meu avatar no jogo. Isso é um sonho? Não. De repente ele escuta alguém falando por trás dele. Não é um sonho. Você também foi escolhido, Nebula. Vamos nos apresentar. Meu nome é Aladdin. Interessante, como você sabe meu nome? Antes disso, o que é aquilo? Essas sombras? O que é isso? Eu estava pensando se algum dos jogadores se reconheceria. Portanto, para que todo o jogo seja justo, todos receberão a máscara. Sei que todos estão curiosos, então vamos direto ao ponto. Logo ele começa a erguer as mãos para o céu e logo vemos o planeta Terra. Isso é a Terra? Não, eu já vi isso muitas vezes. Isso não é nada mais do que o mundo perdido. Aqui agora, na infinidade do mundo perdido, todos vocês vão se tornar verdadeiros deuses. A sombra de outros jogadores começa a ficar pensativas. Eu não consigo ouvir, mas eu consigo sentir. Algumas pessoas estão entrando em pânico. O mundo perdido não é apenas um mundo que existe um jogo. Essa é a Terra abandonada pelos deuses devido a algum evento no passado. Nesse planeta, uma civilização gloriosa já floresceu. Várias raças viviam em harmonia, mas, por razões desconhecidas, os deuses se foram. Agora, neste mundo, está na hora de termos novos deuses. Então aquele ser começa a se aproximar, enquanto todos os outros se aproximavam. O jogo O Mundo Perdido foi criado com o objetivo de encontrar candidatos a novos deuses que sejam adequados para esse planeta. Basta apenas aceitar o desafio e você se torna um deus. É basicamente como O Mundo Perdido. No início, apenas os humildes acreditarão em você. Mas se você fizer com que pessoas acreditem em você, eventualmente você se tornará o único deus daquele planeta. E você estará livre para fazer o que quiser. Todos os desejos com os quais você sempre sonhou vão poder ser realizados como o deus desse mundo. Ele, ouvindo, apenas ficava lá em dúvida. Mas o que acontece se você desistir? Se você desistir, voltará para sua vida normal, mas perderá sua memória sobre esse lugar. E se você desistir no meio do desafio? No meio do desafio? Não há como desistir. O que acontece se você for derrotado por outros deuses? Ele lá pensativo. Se você for morto como um deus, esse será o seu fim. Assim todos ouvindo, começa um murmurinho. Morrer como um deus? O fim? Afinal de contas, nós estamos arriscando nossas próprias vidas, não é? Não há razão para desistir. Bem, agora é hora de escolher. Se forem desistir, é melhor fazer agora para aqueles que aceitarão o desafio. Logo ele começa a jogar algumas cartas na mesa. Sua jornada começará escolhendo uma pequena área. Assim como no jogo, vamos começar escolhendo uma área pequena, certo? Ele olhando, mas as pessoas já estão desistindo. Então, assim que eles desistem, começa a desaparecer. 1, 2, 3, 4, 5. Aparentemente, nossa quantidade inicial era o número máximo de jogadores em um servidor do mundo perdido, 32. Isso mesmo, e com 5 desistentes, agora temos 27. Certo, iremos começar com você. Ele olhando surpreso, eu serei o primeiro. Então, rapidamente ele vai e pega uma das cartas. Vamos escolher por ordem de classificação? Então, ele observa logo surpreso. Ah, não. Assim que ele fala, logo é teletransportado. E assim, ele adentra no mundo perdido. Rapidamente, voando lá pra dentro, ele começa a se aproximar mais perto ainda. Logo vemos essa linda paisagem lá dentro e apenas o sapinho bem de boa na lagoa, pois soaram tanto ele que não tinha lavado o pé, que ele decidiu dar um mergulho enquanto a borboleta passava. Logo o sapinho observando, ele percebe que um peixe estava se aproximando perto dele e rapidamente agarra. Eita, é um sapo musculoso.
Peguei! O outro colega dele começa a dizer: é um dos grandes, teremos peixe para o jantar de hoje. A borboleta vai se aproximando e ele percebendo: esse é um tipo diferente de borboleta? Quem se importa com borboletas agora? Não vou comer insetos hoje à noite. Então a borboleta voando vai até uma mão e quando vemos, era o nosso protagonista. Esse é o homem-sapo. Estou na pequena área de insetos que tem a menor taxa de vitória, mas isso depende de como você a usa. Logo vemos, área pequena, insetos. Também inclui alguns artrópodes e crustáceos. É uma subversão de pássaro, mas também é útil e não é ruim para um começo. Mas o ponto de partida está muito a leste do continente. Isso significa que não haverão muitas batalhas no início. Não é possível obter vantagens em combates extremamente antecipados, tornando difícil usar uma estratégia agressiva. Portanto, uma corrida de comedores de insetos seria uma boa opção para começar. Como aqueles homens-sapo, por exemplo. Lá o nosso prota pensativo, mas o que me incomoda é o tamanho da corrida. Tipo 500. É grande demais e difícil de usar como uma corrida inicial. Então algo aparece na tela dele. Em um mundo perdido, você só pode influenciar criaturas se ganhar fé. 10 de fé é muito pouco para influenciar homem-sapo. Como será que são as outras raças? Então chegamos até o deserto. Alguns tipos de homens lagarto começam a andar por lá. Homens lagartos também comem insetos. Eles podem sobreviver muito bem sem água. E são menos numerosos, o que é bom. Existem os doentes, os mais velhos. Aquele está particularmente ferido. Estou percebendo. Eles devem ter sido expulsos do seu habitat natural. Eles devem estar em desvantagens em relação ao poder e aos números. Quanto mais você se sentir abandonado pelo mundo, mais duro e esgotado você se sente. Então, com apenas um milagre, eu me tornaria o deus deles. E eles estão muito frágeis mentalmente. Ele olhando, então, vamos começar com vocês. Então, no meio do deserto, os homens lagartos continuavam andando e lá eles já estavam cansados e desanimados. De repente alguém fala: ali é uma gazela. Sério, ele está machucado? E assim, rapidamente, eles avançam pra cima, dizendo que estavam famintos. Assim que eles pegam, logo começa a falar: essa é a primeira refeição que faz há algum tempo. O lagarto mais velho começa a falar: parece que não haverá o suficiente para os idosos e doentes. O outro machucado apenas ficava olhando as feridas. Enquanto isso, todos eles apenas se alimentavam. Então o tempo se passa e aquele bicho já tinha virado só a carcaça. Desapareceu em um piscar de olhos e ainda não acabou. O tutano desses ossos é outra iguaria. Vamos experimentar. Assim que ele pega, logo o osso é tomado da boca dele. O quê? Então vemos que um outro homem lagarto pega aquele osso. Isso aqui a gente pode deixar para aqueles que são idosos ou doentes. Então ele pega tudo e começa a levar até os idosos e os doentes. E joga para eles e lá eles começam a comer desesperadamente. Aquele homem lagarto apenas comia lá bem de boa, enquanto ele estava mais ferido ainda. Ei, qual é? Você tem certeza disso? O que você quer dizer com isso? Não adianta muito, sabe? Os velhos e doentes vão morrer logo. Sim, seus ferimentos estão piorando. Aquele cara já deveria estar morto. Não sei como ele consegue se manter. Lakirak bloqueou o tigre dentro de sabre, o que nos salvou. Sou grato a ele. Ele vai morrer de qualquer forma e nós não temos comida suficiente. Isso é um pouco ingrato. Seja honesto, cara. Então, chegando a noite, logo eles começam a se encolher e ficar abraçadinho, pois o frio do deserto seria angustiante. E lá estava o lagarto machucado, apenas tentando dormir, mas a dor era insuportável para ele. Então a borboleta do nosso prota começa a se aproximar. Ele percebendo, começa a olhar. A borboleta passando por cima dele, logo começa a mostrar a direção para onde ele poderia ir. Logo os outros acordando. Ei, olha isso. O quê? Parece que Larak está finalmente deixando a matilha. Que? Shhh. Deixa eu ir em silêncio. O outro lá deitado apenas observava de longe, pois Larak estava deixando a matilha para seguir aquela borboleta. Isso é uma ilusão da minha mente atordoada. Aparentemente, eu fui o único que reagiu. Talvez seja mesmo. Ele olhando, mas se o que estou vendo agora for real, ele continua caminhando enquanto seguia a borboleta brilhante. Que tipo de... Logo a fala dele é cortada, pois algo surpreendente aparece bem diante dele. Besouros? E assim, uma torre de besouros aparece bem diante dele. Algo para comer. Isso é suficiente para uma matilha inteira. Logo aparece Homem Lagarto 1102-1. A matilha encontrou um milagre. Eles finalmente encontraram um milagre. Isso é ótimo. Isso deve ser suficiente para alimentar o grupo inteiro por alguns dias. Então, o próximo passo é ele notando algo. Eles estão compartilhando o milagre entre si. De fato, as raças com força de vontade podem cuidar de si mesmas. Enquanto isso, lá, eles observavam os insetos, pois era um milagre para eles. A matilha de Larak reconheceu um deus, o deus besouro sem nome. Besouro? Não era para ser uma borboleta? Deus besouro, seu nome. Nunca começamos com bons nomes. Lá o nosso prota, continuando observando, apenas olhava. Larak. De agora em diante, você será importante para mim.
É claro, eu também serei importante para você. Logo amanhecendo, Larak estava lá. Estou voltando a ter alucinações, mas tenho certeza que foi por aqui. Os outros seguindo apenas gritavam por besouros, dizendo que eles poderiam comer bastante. Larak, você está seguindo suas visões, certo? O inverno está se aproximando, mas os besouros continuam vindo da mesma direção que o frio. Se continuarmos indo para essa direção, o frio vai nos matar. Oh não, então vamos ignorar suas visões e seguir por outra direção? Você não consegue enxergar a situação em que se encontra? Não há absolutamente nada lá. Para ser sincero, nem sei se minhas visões têm algum propósito. Realmente, não sei. Nosso prota apenas observava. Tudo o que eu posso fazer é seguir o que dizem. Isso acontece porque ainda não tenho a fé necessária. Não posso evitar isso, é apenas o começo. Preciso especificamente de muita fé. Mas Larak logo aparece. Santificação dos insetos, habilidade não disponível, requer nível 2 de inseto ou superior, custa 10 de fé, bloqueado. Se você simplesmente confiar em mim. Larak então continua seguindo a borboleta. Então você, Larak, poderá experienciar um futuro inimaginável. Logo ele chegando começa a ficar surpreso e a criança lagarto começa a descer dos braços dele. Então de repente ele pede para todos ouvirem, dizendo que o deus besouro sem nome tinha levado eles até um novo santuário. E assim vemos o seu novo habitat. Eles observando apenas ficavam surpresos e assim todos gritavam de alegria. Enquanto eles gritavam viva, eles todos falavam que iriam sobreviver graças a ele mesmo, o Larak. Vixe galera, agora que eu notei que o nome do personagem estava errado. Eu tava falando que era Larak, mas é Lakirak. Agora sim está certo. Vamos voltar então lá. Logo aparece, o nível do deus foi aumentado de 1 para 2, a sub-área inseto foi aumentado de 1 para 2, santificação dos insetos está disponível. Você realmente quer saber meus motivos? Lakirak. Então, torne-se o meu sacerdote. Logo então ele começa a guiar o dedo até uma certa área. Guie seus semelhantes conforme a minha vontade. Esta bênção lhe ajudará. Então, de repente, a bênção desce até ele. Chegando à noite, todos já estavam dormindo. Então Vagalume começa a se aproximar e logo encosta nele. Lakirak, Lakirak. Quando ele percebe, já estava dentro do sonho dele. Isso, onde eu estou? É um sonho? Lakirak. Ele ouvindo o eco das palavras. Você é Deus? Então aquele ser se aproximando, logo começa a estender a sua mão e ele lá apenas observava. Sua mão quer que eu a segure? Ele lá continuava observando a mão dele. Ou talvez queira me dizer algo. Então a mão dele começa a se virar e ele observava. Quando ele nota, uma máscara é colocada em suas mãos e assim ele observa. Isso é... Ele erguendo a máscara, começa a ser guiada até o rosto do nosso prota e lá aparece ele pela primeira vez diante de Lakirak. Você é o deus besouro sem nome? Então já amanhece de manhã e lá ele estava em uma reunião e foi isso que aconteceu no meu sonho. Sabemos o que ele deseja? Ele quer que sacrifiquemos um búfalo para ele? Mas precisamos ir para as profundezas do deserto para caçar um búfalo. Seria uma missão de alto risco. Lembre-se, quem nos pediu por isso nos trouxe até aqui. Eu simplesmente não quero colocar todos aqui em perigo. A caça de búfalo agrega altos níveis de risco, a ponto de ser necessário até mesmo arriscar nossa própria vida. Todos os caçadores locais precisam se preparar para ir. Nesse caso, quem protegeria os mais fracos? Você tem razão. Não posso pôr todos vocês em perigo. Então eu vou sozinho. Você está indo matar um búfalo sozinho? Isso é loucura, Lakirak. Não se preocupe, não estou sendo presunçoso. Meu Deus me concedeu uma bênção. Uma bênção? Logo mostrando a cicatriz, que foi curada completamente. Então ele aponta para uma árvore. Nem eu consigo acreditar, mas quando acordei todas as minhas feridas haviam sido curadas. Além disso, meus ombros estão cobertos de escamas pretas. Da mesma forma que um besouro. Devo admitir, é difícil de acreditar, mas mesmo assim, isso não te dá razão para ir caçar búfalo sozinho. Ele ouvindo? Bem, na verdade, eu estou indo por causa. Logo ele mostra os seus belos bíceps. E assim colocando toda a força, logo arremessa. Então a lança vai em direção àquela árvore a qual ele tinha apontado. E assim que chega nela, destrói ela completamente, fazendo todos ficarem surpresos pela bela força que ele tinha adquirido. E assim aquela bela árvore foi destruída completamente. Então ele se aproximando, logo recupera a lança. Lakirak, isso foi incrível! Você estava escondendo seu poder durante todo esse tempo? O lagarto vovô logo se aproxima. Mesmo sendo só uma árvore. Ele não estava praticamente morto há poucos dias? Todos vocês têm certeza que esse é o mesmo Lakirak? Então o outro nota. O que é isso? Então Lakirak olhando. Todos vocês, olhem para lá. É uma manada de búfalos. E assim vemos a manada de búfalos chegando até eles. O que? Não pode ser verdade. As manadas de búfalos sempre migram para o mesmo lugar. Não faz sentido que eles tenham vindo para cá. Logo ele preparando. Que preocupação inútil. E assim ele já se prepara para caçar. Espere um pouco, Lakirak. Ele se preparando. Hoje nós não passaremos fome. E assim ele avança rapidamente com sua lança e já arremessa.
Assim que ela arremessa, logo bate na cabeça do búfalo. E assim, um já vai de base. Aproveitando a oportunidade, todos os outros lagartos começam a ir e dizer para pegarem os búfalos. Suas bênçãos não se tratam apenas de besouros, mas também de carne. Então a noite chega e uma bela fumaça começa a subir para cima. Então logo notamos aquela máscara, a qual estava sendo o altar para eles. Então todos começam a se organizar e apenas ficavam em adoração. Viva ao todo-poderoso Deus Besouro sem nome! Por favor, aceite o sacrifício que ofertamos, por mais simples que seja. Os outros olhando apenas ficavam incrédulos e logo eles começam também a adorar. Por favor, aceite a nossa oferta. Enquanto o sangue escorria, eles falavam em uníssono: por favor, aceite-a. É uma oferta ruim e desleixada, mas o que importa é a sinceridade com que oferecem. A fé deles ultrapassaram as expectativas, vindo de um sacerdote novato até que foi um sacrifício decente. Considerando o tempo que investi neles, talvez eu mereça mais que isso, mas não posso materializar água nem grama para que os búfalos se alimentem. Vou precisar de ajuda de alguns amigos. Então, chegando até um local, o búfalo começa a olhar a grama e logo começa a ir em direção para comer. Parando para pensar, no fim das contas, eles estão apenas se esbaldando, sem se preocupar com o futuro. A essa altura, é irracional esperar conhecimento e habilidade em pecuária. Se continuar assim, esse oásis não vai suportar o crescimento populacional. Ele será útil, no máximo, por alguns anos. De maneira que está, sem que ele tenha conhecimento básico de cultivo e pastoreio, a sobrevivência se tornará cada vez mais complicada. Conhecimentos e habilidades. Algumas coisas são muito difíceis de serem aprendidas por conta própria, mas ensiná-las diretamente seria contra as regras. Embora não seja completamente impossível, levará algum tempo. Vamos por ordem de importância, iniciando com a pequena bênção. Então ele, jogando a benção, vai indo em direção até o camarada e logo uma luz começa a descer em direção a ele. Então, amanhecendo no meio daquele altar, alguém começa a falar: Lucky Luck, você certamente levantou cedo. Estou apenas dando uma olhada no altar. Sonhei com algo perturbador e lá estava ele com sua nova pelagem de roupa, na sua pose de fodão. Um sonho? Será que foi uma visão? Não sei, foi algo muito vago. Ao longe vi algo tremendo de forma precária. E a bênção que nos protegeu durante anos já não trazia mais peixes para nossas iscas. O solo havia sido superexplorado a ponto de ficar infértil para novas plantas crescerem. Não está tão ruim. Eu sei. Então não precisamos nos preocupar com nada porque Deus está cuidando de nós. Eu também tenho fé em nosso Deus. No entanto, em alguns momentos a vontade de Deus pode não ser muito clara. Se não captarmos o significado por trás dos seus sinais, podemos acabar indo contra a sua vontade. E eu não quero que isso aconteça. Lá, ele apenas ficava pensativo. De repente, ele nota algo. Saul, suba aqui. Perdão? Venha logo. Olhe para lá. Então ele olha. Eles estão... Sim, agora eu sei porque o altar estava tremendo. Eles que estão querendo nos expulsar. Então logo percebemos uma nova raça se aproximando. Então de repente uma nova raça de homens lagartos começa a aparecer. E esse daí, parecendo o líder, estava montado em algum tipo de monstro dragão. São eles? Eles de novo? Escamas azuis como as nossas antigas. Corpo robusto e, acima de tudo, não é comum ver alguém montado em um monstro como esse. Ao que parece, a tribo inteira está aqui. Isso significa a terra que eles tinham tomado foi completamente devastada. Ele lá pensativo. Talvez... Ele lá apenas continuava observando, então o outro fala: talvez a tribo do couro azul também precise de uma nova casa. Não sei, talvez. Você acha que eles sabiam sobre esse oásis? Não faço ideia. Acho que eles não conseguiriam ver de longe. Devem estar marchando em direções aleatórias, como nós estávamos antes. É provável que eles passem por aqui sem nos perceber. Assim que ele fala, alguém grita: e aí vocês? Este é o santuário do Deus Besouro sem nome. Vocês são a tribo do couro azul, certo? Vocês não têm permissão para entrar nesse lugar. O outro olhando: o que é isso? Esqueci que Yuri estava na patrulha de hoje. Ele tocando. Mas não se preocupe, pode ser um sinal de Deus. Logo ele saindo. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que nosso Deus está nos testando, criando conflitos de propósito? Talvez. Talvez isso não seja um teste, mas uma missão para aceitar e salvar aqueles que já foram parte do nosso povo. Mas mesmo que isso seja parte da visão dele, se ele entendesse nossa situação, por que ele traria outro grupo rival para dividir nossa terra pacífica? De repente, novamente, a borboleta aparece. Essa borboleta certamente é a vontade de nosso Deus. Não me atrevo a imaginar mais do que isso. Eu vou apenas desempenhar meu papel de missionário de Deus. E assim ele caminhando no meio do povo, logo começa a aparecer. Logo nosso prota aparece. Lucky Luck sabe muito bem o que eu quero. As duas tribos devem se fundir para que eu tenha sucesso. Em prol do crescimento populacional e do avanço tecnológico. O mais estranho é que Lucky Luck tomou essa decisão por conta própria. Ele é uma criatura com alta força de vontade, né? Então aparece Lucky Luck, força de vontade 14. Então quer
dizer que, mesmo sendo uma tribo inimiga, ele deduziu que deveria se aliar a eles? Bem, foi uma boa ideia. Preciso de um líder com força de vontade. Bom, se eu pudesse inaugurar uma crença mais forte, não precisarei mais controlar tudo. E serei capaz de impor minha vontade com mais eficiência. A outra tribo começa a se aproximar. Ei, pirralho barulhento, você mora aqui? É o quê, pirralho barulhento? Sim, essa é a nossa terra. É mesmo. O que tem de interessante aqui? Não é da sua conta. Arbustos, árvores. É claro que vida. E também temos um deus. Deus? Sim, esse é o reino do Deus Besouro Sem Nome. Ele também fala de forma ininteligível? Bem, isso não importa. Saia desse lugar. Se vocês saírem agora, não atacaremos vocês. Aquele monstro logo ficava sorrindo, se preparando para atacar. Não sei quantos de vocês vivem aqui, mas vocês não podem nos derrotar. Se você for o líder, você deve saber como fazer matemática, não é? Ele lá apenas virava o rosto pensativo e logo aponta a lança. Então pode vir pra cima, eu não gosto de discutir. Ele olhando com raiva. É o quê? Pessoas pobres que perderam suas casas, venham para o peito de Deus agora mesmo. Então eu irei cuidar de vocês do jeito que Deus quer. O outro olhando, começa a se preparar para rir e logo mete a sua gargalhada tenebrosa. Você não sabe fazer contas, não é? É mesmo? Tudo o que eu precisei é conhecer Deus. E assim, ele aponta sua lança novamente. Você é muito idiota para entender. Agora morra! E assim, o monstrão começa a avançar para cima dele. Então, enquanto o monstrão avançava, Lakiraki começava a orar em mente. Meu pai divino, me conceda sua força para que eu possa derrotar esse tolo, usando coragem concedida por ele e minha própria força. Por favor, ouça o pedido desse mortal. E assim, o monstrão avança para cima dele. De repente, quando vemos, a lança é quebrada. E ele olhando, apenas ficava olhando assustado. Que imbecil. A pata do monstro começa a avançar para cima de Lakiraki. De repente aparece confronto de civilizações. Duas tribos muito diferentes entraram em contato e ambas receberam um grande aumento na experiência. Passou Prota olhando. Foi por pouco. Ele observando. Então, logo aparece. Você tem prestado muita assistência a uma tribo. Agora essa tribo pertence ao seu reino. Reino Homens Lagarto level 1. Novas habilidades estão disponíveis para você. Você quer usá-las, sim ou não? Então ele clica no sim. E voltando àquele momento que Lakiraki estava prestes a ser atacado, logo de repente quando a pata do bicho estava prestes a aparecer, um brilho é refletido em seu olhar e vai direto para Lakiraki. Assim que o monstro finaliza o ataque, o camarada fica dando risada. Você realmente achou? Logo quando eles notam, fica surpresos, pois o nosso segundo Prota, Lakiraki, estava intacto. E assim, ele recebeu a bênção do Deus Prota. Não sei como você se esquivou dessa, mas isso não vai acontecer de novo. E assim, ele avança para cima novamente. Nosso Prota Lakiraki apenas ficava observando e logo começa a utilizar status. E assim ele consegue analisar. Descrição: Homem Lagarto, guerreiro da tribo do Cor Azul nível 1, comandante nível 2, atributo Forças 24, inteligência 15, sociabilidade 16, habilidade reprodução. Já sabe fazer nheco-nheco, né, filha da mãe? Esse cara pode ser controlado apenas com o poder do Lakiraki. O verdadeiro problema, ele não consegue lidar com o Homem Lagarto inimigo e o monstro ao mesmo tempo. Então aparece Manum, dragão nível 1, força 87, inteligência 6, social 9. Então finalmente vemos o perfil de Lakiraki. Descrição: Homem Lagarto, guerreiro da tribo Lakiraki level 2, comandante level 2, missionário level 1, atributos força 30 mais 30, inteligência 24 mais 30, social 26 mais 30, vontade 14 mais 30, título possuído, divino nível 3. Agora não é mais tão difícil. Ele se preparando com sua áurea, avança para cima do dragão rapidamente. O título possuído, ele agarrando a boca do dragão, consegue ao portador um atributo adicional chamado Divino D. Um D corresponde aos 200 pontos de atributo, que é o máximo que uma criatura pode receber naturalmente de um bônus. O quê? Simplificando, agora a força do Lakiraki é 630. Lakiraki então rapidamente afunda a cara do dragão com apenas um único golpe e o camarada já estava de cabeça para baixo. E o camarada vendo apenas ficava surpreso, pois a força dele era surpreendente. Os outros observando apenas ficavam surpresos e animados. Depois de ver essa diferença esmagadora de poder, todos os seres ficarão surpresos. E assim Lakiraki vence essa grande batalha, pois o dragão desmaiou com aquele grande golpe. Os outros, olhando surpreso, falavam que isso era incrível. E lá estava o nosso prota Lakiraki na sua pose de fodão. Lakiraki? Não pode ser. O outro então, debaixo do dragão, começa a querer sair. Não pode ser, seu filho da mãe. Você deve ter usado um truque.
Não baixe a sua guarda! E assim avança para cima dele. Meus cálculos nunca estiveram errados. Lakirak, seriamente, apenas ficava lá esperando o camarada se aproximar. Quando ele se aproxima, ele dá apenas um golpe na cara do camarada. Quando vemos, ele é nocauteado, caindo de joelhos. Então, quem é o próximo? Os outros ouvindos começam a largar as suas armas no chão, dizendo que todos eles estavam se rendendo e se submetendo ao Lakirak. Assim que tudo acaba, o hack é desativado. Acabou? Não posso acreditar. Deus assumiu o controle do meu corpo? Eu senti como se estivesse sonhando. E o nosso prota apenas observava satisfeito. Então, chegando a noite, todos já estavam reunidos diante do altar. O que? Vocês eram aquela tribo que saiu para o deserto? Como suas escamas mudaram tanto? É isso mesmo. Nós apenas começamos a seguir o Deus Besouro sem nome. Por isso ficamos mais fortes como agora. Caso contrário, teríamos morrido vagando pelo deserto. O outro olhando. Um novo Deus, quero dizer, ele deve ser muito importante. Claro, você não viu o que ele fez hoje? Sim, eu vi sim. Então, se aproximando perto do Lakirak. Não acredito que existia um homem lagarto com esse tipo de poder. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Lakirak. O outro conversando. Vai ficar tudo bem? O quê? Agora que eles estão aqui, nossa população aumentou em 600%. Esse lugar se tornará escasso rapidamente. Ele lá pensativo. Eu acho que devemos ir embora. O quê? Para o deserto de novo? Não podemos ficar vagando por aí sem nenhuma direção a seguir. Não, a resposta deve estar neles. Deus deve estar falando conosco por meio dos nossos irmãos. Então, depois da batalha, aquele dragão estava sendo desobediente e os dois aí tentavam dominar ele. Ei, o seu mestre morreu! Você não pode desistir! Então, de repente, a cauda do dragão vai até em direção a ele, quase o atingindo. Assim que ele cai no chão, o outro já começa a ficar irritado. Então, o dragão, rapidamente, com os olhos brilhando, logo avança pra cima dele. Mas que droga é essa? Ele vai fugir! Manu, você realmente quer ser castigado? De repente, o dragão começa a notar algo. Então, o nosso prota logo aparece. Senhor Lakirak. O dragão, percebendo a presença dele, logo começa a relembrar que ele levou uma surra. Então, ele se tremendo, começa a retroceder. Logo, Lakirak começa a entregar alguma coisa pra ele comer. Vamos, coma. O dragão, olhando, ficava desacreditado. Então, ele encosta e deixa lá. Logo, o dragão começa a comer. Os dois, observando, começam a ficar surpresos. Você quer mais? Ou você já está cheio? Então, ele larga mais essa coisa, parecendo cenoura, e lá ele continua comendo bem de boa. Deve haver algum significado para Deus manter você vivo. Ele olhando, logo fica satisfeito. Mas, não, se vamos ficar juntos, você terá que aprender a esperar, Manu. Ele olhando, apenas ficava lá desapontado. Então, ele se deita. É isso mesmo, bom garoto. Me avisem se Manu causar problemas novamente. Sim, te avisaremos. E lá o outro apenas ficava lá, impressionado com tudo isso. Chegando então até uma reunião, os três estavam lá conversando. Você tem habilidades necessárias para fazer algo assim? Sim, eu tenho, sim. Se ao menos o nosso líder não fosse tão teimoso com os recursos, eu teria feito um muito melhor há muito tempo. Qual o problema? São as madeiras. As árvores? Isso mesmo. Só temos algumas sobras, já que não usamos muita madeira. Você vai precisar dela para alguma fogueira? Não, nós costumávamos queimar madeira para fazer um combustível especial. Ele olhando a espada que ele tinha feito. Entendo. Vou pensar sobre isso e lhe informarei amanhã. Claro. Então Lakirak, ele começa a notar, pois um lagarto velho sem uma mão começa a se aproximar. Ouvi dizer que você está procurando um guia. Você deve ser um andarilho, né? Sim, eu sou um andarilho. Um homem velho vagando de um lugar para o outro à procura de um lar. Mas então eu aprendi a ver o caminho. Então você sabe o caminho? Terras que não nos deixariam passar fome. Conheço algumas aqui perto, mas não tenho certeza se ainda estão disponíveis. Com isso você quer dizer que outros andarilhos ou tribos podem estar nelas? Sim, isso mesmo. Então tudo bem. Se eles forem hostis a nós, podemos simplesmente expulsar eles e usar suas terras. De fato, se essa é a sua intenção, posso confiar em você. E quanto a você, você será capaz de seguir a mesma fé que eu? Ele ouvindo, ficava surpreso, então começa a apontar para o céu. Minha resposta está lá em cima. Eles olhando, no céu, além do céu. Então começa a chegar a noite e lá eles já conversavam. Nas estrelas, então? Sim, isso mesmo. Quer dizer que elas se movem? Você é bem inocente. De fato, elas se movem. Mas é como se usa esse movimento que importa. Se você conhece o caminho das estrelas, você nunca se perderá. É mesmo. Vou lhe dizer o que as estrelas estão fazendo nesse momento. Se eu conseguir provar meu ponto de vista, nos próximos dias, você acreditará em mim? É claro. E lá, ele continua explicando tudo sobre as estrelas. Então eu vou verificar novamente amanhã no mesmo horário. Ok. Enquanto ele se retirava, o outro começa a se aproximar. Yuri, o que está acontecendo? É o Manu de novo? Não é não. Embora ele pareça um pouco insatisfeito com a comida, ele é tão dócil quanto um cachorro quanto você leva o petisco na hora certa. É sério? Fico feliz em ouvir isso. Senhor Lakirak, você não disse que precisávamos de uma maneira de viajar sem passar fome? Eu disse sim. Hoje, senhor Lakirak, enquanto eu ouvia domar aquele dragão feroz, de repente me lembrei de algo. Outra coisa, não podemos domar outra coisa? Outra coisa? Como, por exemplo? Então ele aponta. Aqueles
Não pode ser aqueles? Então lá de longe vemos algumas sombras e quando se aproxima, notamos que é alguns búfalos. Logo o sistema notifica. A tribo de Lakirak descobriu uma nova habilidade útil para a sobrevivência, a habilidade pecuária. Então começa a explicação. Contam que a história humana se dividiu em duas correntes em algum momento. A agricultura e a pecuária. Mesmo que eu tenha aprendido isso em jogos, não importa. A agricultura é bem mais segura. Afinal, todas as grandes civilizações humanas antigas nasceram perto de rios. Porém, a tribo que eu escolhi foram os homens lagartos, com fortes físicos e adaptação de ambiente incrível. Eles se beneficiam mais do pecuária do que da agricultura. Eles também vão precisar de novas tecnologias se quiserem avançar mais. Gosto muito do uso do ferro. Então com isso logo começa a fabricação de armas e lá o camarada começa a fazer, mostrando como é que se fazia. Então rapidamente ele girando começava a fazer vento para deixar o fogo mais forte. Então batendo o martelo ele finaliza e mostra as novas pontas das lanças. Eles já conseguem criar ferramentas de ferro, por mais que sejam primitivas, apesar de serem um pouco mais fracas do que bronze por enquanto. Continua sendo uma grande inovação para a época. Nessa era normalmente só se usam pedras. E durante tudo isso nosso prota apenas observava enquanto deixava a perna cruzada. Também teve uma outra descoberta chocante. Ele dá um zoom no lagarto velho, a astronomia, e lá eles continuam apenas observando a lua. Enquanto o tempo vai passando, o Lakirak vai aprendendo tudo. É claro que está muito cedo para chamar isso de astronomia completa, porém no futuro eu espero que o astrônomo tente aprofundar seus conhecimentos. E lá ele continua aprendendo. Então o tempo se passa e todas as lanças já estavam prontas. O astrônomo estava certo. As estrelas são como condutores celestiais. Logo o Lakirak começa a sentar. Então agora terei que pensar no futuro. Então novamente a fogueira é acendida, pois isso significava que algo iria acontecer muito em breve. Então a galera já estava reunida e Lakirak começa a falar. Já se passou muito tempo desde que ele nos trouxe para essa terra. Encontramos nossos irmãos. Poderíamos ter feito o mesmo que eles. Poderia ter escolhido viver entre nós, mas ele perdoou e presenteou aos nossos irmãos vidas mais longas. Afinal de contas, se não os tivéssemos aceitado, eles teriam morrido vagando pelo deserto e nós estaríamos pecando. Deus concedeu a salvação e não o exílio. Porque ele previu que nosso povo só prosperaria com um número maior de pessoas. Eles ouvindo, ficam lá seriamente. Quando amanhã chegar, deixaremos esse lugar. Astrônomo, suba aqui. Os outros ouvindo, começam a ficar impressionados. Por vários dias, esse homem tem me informado sobre os movimentos das estrelas e eu afirmei que seu conhecimento é verdadeiro. O astrônomo agora será o guia da nossa tribo. De todos aqui, saibam que podemos confiar no astrônomo daqui pra frente. Ele nos guiará até o nosso novo lar. Agora, por favor, explica a todos para onde você nos levará. Então o velhote começa a explicar. Bem, então logo ele começa a apontar. À medida que o sol da manhã surge, iremos para o sul. Depois de caminhar por 10 dias, nós iremos passar por um lago podre, depois de mais 3 dias em direção ao sul, e mais 3 dias passando por montanhas e vales isolados. Se seguirmos essas instruções corretamente, chegaremos a uma floresta sem fim. Se minha memória não estiver falhando, lá muitos animais selvagens estarão presentes, além de várias tribos. O que ele quer dizer é que seria um bom lugar para se viver. Sim, com certeza será. Obrigado, agora você pode voltar. Disponha. Então ele se preparando com a sua pose, a galera já começa a suar frio. E lá estava ele, Lakirak na sua pose de fodão. Yuri! Sim, chefe! Me diga, por que você não comeu nenhum dos búfalos que caçou ontem? Ele ouvindo, logo começa a ficar surpreso. Então diante de Lakirak, ele fica apenas seriamente. Porque eu não achei que seria uma boa escolha. Ele olhando, e os outros caçadores também estavam cansados depois de caçar. Então por que você não permitiu que eles comessem? Por quê? Obviamente, eu sabia que eles estavam com fome e cansados. Mas não significa que eles morreriam só por causa disso. Se nós limitarmos agora, no futuro, vamos poder comer quando realmente for necessário. Foi isso que eu pensei. Então ele lá com o braço cruzado. Certo, muito bem. Como assim? Yuri, você queria comer o búfalo aquático imediatamente, mas se conteve pelo futuro da tribo. Isso é admirável. Você continuará agindo assim? Claro. Enquanto não estivermos morrendo de fome, continuarei fazendo isso sem problemas. Certo, você merece uma recompensa. Então ele chamando o camarada, logo mostra essa bela lança lá a ele. É uma lança feita de ferro? Então logo o Lakirak começa a entregar ele. Então depois de entregar, ele logo fica impressionado. Ei, você ficou sabendo de uma notícia nova? Um novo membro do canal acabou de entrar.
Hã? O quê? Veja, é ele mesmo, Mufasa Player. Então, Mufasa Player, seja muito bem-vindo à Academia Dragon Guard. Além disso, para os outros que se privaram de comer, vocês também receberão lanças. Então as lanças são entregadas e todos eles ficam alegres. Os outros de pelagem azul logo ficavam falando: Uau, eles estão brilhando, eu também quero uma. O outro então pensava: eu queria saber quais eram seus planos. Então era isso que você estava pensando. Logo ele nota algo. Então uma das máscaras de búfalo começa a ser retirado. Agora, na minha frente, fiquem na minha frente um por um. Afinal de contas, guerreiros de verdades vivem acompanhados por Deus. Olha lá, combinou pra caramba, hein? Nós temos uma longa jornada pela frente. Com espírito, paciência e ainda mais com Deus, não será difícil. Logo colocando a máscara. Yuri, agora você é um guerreiro esqueleto. E assim, Yuri ganha a sua nova máscara. E essa é a vontade de Deus. Ele, ouvindo tudo isso, começa a lacrimejar de tão emocionado que ele estava. Depois de tudo isso, Lakiraki apenas ficava lá, observando, pois toda a tribo já estava ficando mais forte e bem equipada. Devemos deixar esse lugar sagrado agora, desde que ele esteja ao nosso lado, estaremos em casa. Os dois, ouvindo, logo concordavam. Atenção a todos, coloquem o Deus Besouro sem nome em suas mentes. Não irei garantir uma vida longa de sofrimento, mas devemos seguir sem medo. Assim como eles resistiram a comer os búfalos, devemos nós manter resistentes mais uma vez, pelo bem de um futuro grandioso. E assim, todos gritavam em uníssono: em frente, avancem, persistam e não parem de se mover. Que o Deus Besouro sem nome nos abençoe. E lá, ele finaliza olhando para o céu na sua pose de fodão. Por favor, me perdoe falar o que eu penso e chamar tudo isso de sua vontade. Eu imploro por seu perdão. Deus Besouro sem nome. Então nosso prota logo fala: você não precisa se desculpar. Caso eu apoiasse suas ações, você não teria sido escolhido como meu sumo sacerdote. E além disso, você foi o responsável pelo crescimento dos outros. Isso é admirável. Logo vemos Yuri, Homem Lagarto, confiança level 4 e agora foi pra 7, e Guerreiro level 2 que agora foi pra 3. E nosso prota olhando, e Lakiraki até aumentou seus atributos especiais. Logo vemos Lakiraki, Homem Lagarto, liderança nível 7 e agora 14, sacerdote nível 1 agora 2, guerreiro nível 2 agora 3. Ele nunca me decepcionou, pelo menos até agora. Lakiraki, a partir de agora, o verdadeiro jogo vai começar. Logo amanhecendo, eles já estavam se mudando. O calor já estava angustiante ao ponto do lagarto já cair logo no chão. Manu, você não parecia estar acostumado a viver com tão poucos recursos. Ele parece estar esgotado. Tem algum problema se fizermos uma pausa? Não, eu também quero fazer uma. Então ele avisa falando para todo mundo que iriam fazer uma pausa. O outro grita avisando: essa trilha de montanha vai nos levar até um lugar que eles falaram. Será que conseguiria aguentar um pouco mais, mesmo depois de uma pausa? Bem, não há nada que possamos fazer. Então vamos aproveitar um pouco do tempo que nós temos. Nós mal comemos. E assim eles observavam. Mas não estamos viajando há 3 dias? Você tem razão. 3 dias inteiros. Todos aqui estão cansados e a comida já está acabando. Não posso depender de outro milagre de Deus. Logo alguém começa a gritar chamando ele de chefe e então ele começa a falar: lá na frente, mais uma espécie apareceu. Veja, são aqueles filhos da mãe sem escamas. Então quando vemos alguns orcs correndo, começa a aparecer. Beleza. Pessoal, parece que nosso destino não será a morte. Vamos pegar alguns homens lagartos e correr. O que poderia ser pior do que enfrentar aqueles monstros? Então se aproximando deles, logo ele começa a ficar assustado. Ora, eles realmente não têm escamas? Eles parecem bem assustados agora. O outro olhando ficava suando frio. Então os soldados começam a pôr suas máscaras e eles olhando as suas armas logo ficam assustados. E então eles logo largam. Desculpa, muito obrigado por nos darem comida. A gente só queria sair daquele canyon o mais rápido possível. Sair deles? Sim, e rápido. Tivemos que abandonar nossa casa. Nós empacotamos nossas comidas e viemos para o deserto. Ele olhando. Partir? Vocês partiram para o deserto? Você consegue ver aquelas colinas? É onde vivíamos. Não éramos ricos, mas tínhamos tudo o que precisávamos para viver tranquilamente. Até o dia que aquele monstro apareceu. Ele, ouvindo surpreso, logo pergunta: monstro? Então volta para o nosso prota enquanto assistia tudo aquilo. Um monstro, né? Eu entendo. Então logo chega até uma ruína e um mega monstro estava deitado. Uma das abominações. Enquanto ele dormia, logo vemos o perfil: Coleóptero ancestral, abominação level 9, força 120 mais 3, inteligência 12 mais 3, sociabilidade 4 mais 3. Nas configurações do jogo Mundo Perdido, há criaturas que alegam ter sido criadas por deuses primordiais que já pereceram há muito tempo. Depois que os deuses desapareceram, elas permaneceram na Terra
como eram. Então ele aponta e nosso segundo prota logo ficava observando. É o que nós jogadores chamamos de abominações. Então mais uma vez ele começa a observar habilidades especiais, presas venenosas, bênção dos deuses ocultos desconhecida. É poderoso demais para derrotar agora. Então o bicho se enrolando, eles ficavam apenas observando. Então ele faz um barulho fazendo a terra se tremer. O chão está tremendo. Ele tá só andando enquanto dorme. O outro olhando. Não é melhor fugirmos, senhor Lakiraki? Se tentarmos contornar a montanha, quanto tempo levaríamos? Se voltarmos para o deserto e formos pela direção das cadeias de montanhas, levaria cerca de 8 dias. Ele olhando. 8 dias, Lakiraki está hesitando. Isso é bem normal. Como ele poderia se envolver em uma luta quando seu próprio povo está com medo? Mas demora muito para chegar, não será uma boa ideia. O que você irá fazer a respeito disso, Lakiraki? Enquanto tudo isso acontecia, os dois continuavam observando. Então, lá em cima da montanha, o nosso prota apenas ficava observando, pois ele nota que algumas pedras estavam lá. Chefe, nós precisamos lutar. Agora temos a total vantagem. Então vemos Ao, guerreiro nível 3, mediador nível 1, força 26, inteligência 35, sociabilidade 28, intuição 11. Nós temos a vantagem? Chefe, o ferreiro aumentou por um tempo a temperatura da caldeira. Você lembra como ele fez isso? O ferreiro? Ele usou algum tipo de ferramenta especial? É isso mesmo. Era uma ferramenta chamada Fole. Ele gerou muito mais vento que o normal com menos esforço. Ele pensativo. Então com essa ferramenta poderemos produzir com um pouco mais de trabalho? Sim, porém essa ferramenta foi feita por um artesão que pensou detalhadamente sobre o funcionamento dela. Não precisamos de algo tão complexo assim. Podemos aplicar o conceito com algo bem mais simples. E acabou, galerinha! E essa daí, galera, foi a parte 1 e a parte 2. Eu peço até desculpa, galera, pela parte 2 ser um pouco menor. É por conta que finais de semana é bem corrido para mim. Mas eu já queria deixar explicado aqui para muitas pessoas, galera. Principalmente os novos que chegaram agora. Que é para saber que eu não tenho computador próprio, não tenho estúdio. Eu faço tudo, galera, bem apertado mesmo. E com isso eu tô tentando fazer o melhor. Eu agradeço até alguns aí que está seguindo. E como disse, eu já pensei nessa nova forma aqui de continuar trazendo a obra até os atuais. Então vai ter mais de 80 capítulos para trazer dessa obra aqui e com isso eu vou tentar o máximo pra gente continuar trazendo essa obra em 2025, beleza? Então vai aparecer algumas obras agora para os novos inscritos e para aqueles que não são inscritos também vai estar aparecendo para você escolher uma dessas obras para assistir, beleza? Então muito obrigado e fui!